Livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: Feliz é o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem está nos caminhos dos pecadores, e nem na cadeira dos escarnecedores se assenta. Essas foram as palavras de Davi aqui no livro de Salmos, capítulo 1. Ele diz que feliz é o varão, em outras palavras, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. A primeira coisa que nós temos que entender, nós falamos isso certa vez, a felicidade é o resultado de uma escolha, é a consequência de uma escolha. A felicidade não é um sentimento. A felicidade é uma consequência de uma escolha, a escolha de fazer o certo. E Davi fala que feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Andar, como por tantas vezes temos falado, é uma coisa feita de forma ininterrupta. Você anda, você não fica parando. A pessoa que está andando, ela está andando continuamente. É uma coisa feita continuamente. Então Davi falou que feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ele fala aqui de conselho. O mundo, ele tem os seus conselhos, não tem? Não precisa ficar aqui nomeando, né? Mas faça o que você quiser, viva do seu jeito, aproveita a vida, curte a vida. Você é novo. O mundo tem os seus conselhos. A palavra de Deus tem os seus conselhos, mas o mundo também tem os seus conselhos. E Davi fala que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. É claro que, por exemplo, o conselho do mundo, ele é um conselho que agrada a nossa vontade, é um conselho que agrada a nossa carne, né? Porque, por exemplo, você dizer para uma pessoa, faça o que você quiser, aproveita a vida, curte a vida, isso soa como música aos ouvidos, não é verdade? Mas a questão é, não é porque nos agrada que vai nos fazer bem. Quantas coisas que você não gosta de fazer que fazem mal para você? Por exemplo, só um exemplo. Tem gente que gosta de maconha. Tem gente que gosta de maconha, mas a pergunta é: isso faz bem? Tem gente que gosta de encher a cara. Tem gente que gosta de se deitar com meio mundo de pessoas. Isso faz bem? Então, quer dizer, nem tudo aquilo que a carne gosta faz o quê? Faz bem. E Davi diz aqui: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não anda, não segue, em outras palavras, o conselho dos ímpios. Porque diante de um conselho, você tem duas opções: seguir ou não seguir. É como falamos, o mundo tem os seus conselhos. Faça isso, vá por aqui, vá por ali, siga isso. O mundo tem os seus conselhos, mas Davi falou que feliz ou bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Porque você imagina, Davi está chamando de ímpio. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que vive na prática do pecado. O ímpio é aquele que vive na prática do pecado. E qual que é o fim da pessoa que vive na prática do pecado? É a perdição, é a destruição. Então, por exemplo, se eu ando no conselho de uma pessoa que está roubando, qual que vai ser meu fim? E, aliás, que tipo de conselho uma pessoa que está roubando pode me dar? Que tipo de conselho? Antes de ouvir um conselho, veja quem está dando o conselho. Veja quem está dando o conselho antes de ouvi-lo. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa não ouve um conselho de quem rouba, mas ela ouve o conselho de quem mente. Ela não ouve um conselho de quem se prostitui, mas ela ouve o conselho de quem engana. Ela não ouve o conselho de alguém que matou outras pessoas, mas ela ouve
um conselho de alguém que trai a sua esposa, que trai seu marido, enfim. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, é a mesma coisa. Porque é ímpio do mesmo jeito. É tão ímpio quanto o outro. Porque não existe pecado maior e pecado menor. Tudo é pecado. É pecado. Quem matou, cometeu. Ah, mas quem matou vai preso, quem mentiu tá solto aí. Mas o mesmo inferno que tem aquela pessoa que matou, tem aquela pessoa que mentiu. Tem gente que foi pro inferno por quê? Porque matou. Tem gente que foi pro inferno porque viveu na mentira. Tá no mesmo lugar. Então, para você, só para entender que não há tem diferença. Se você vive na prática do pecado, independentemente de qual seja o pecado, vai tudo para o mesmo lugar. Então ele fala que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Primeira coisa que nós temos que entender é que o ímpio não tem conselho bom para. O ímpio não tem conselho, aliás, para dar. Aquele que vive uma vida toda errada não tem conselho para dar, porque para uma pessoa ter conselho para dar, primeiro ela tem que viver uma vida direita. Mas é certo, eu sei que nesse mundo a maioria está pouco se lixando para quem está falando. Ela quer saber daquilo que a pessoa está falando. Se a pessoa está falando algo que agrada a ela, então ela vai ouvir. Ainda que seja o próprio Satanás. Mas se a pessoa está falando algo que desagrada a ela, aí ela não vai dar atenção, ainda que seja o próprio Deus. Mas ele diz aqui, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, por aquilo que falamos. Alguém que está vivendo na prática do pecado, essa pessoa tem como fim a perdição. E você, imagine você ouvir um conselho de um criminoso. Será que você ouviria o conselho de um criminoso? Eu duvido muito. Pelo menos a maioria. Por que você não ouviria? Porque você pensa, poxa, o cara é um criminoso, que tipo de conselho ele vai me dar? Mas é a mesma coisa se aplica com quem está vivendo no erro. Talvez você não ouve o conselho de um criminoso, como falamos, mas você ouve o conselho de alguém que mente, que engana. Ah, mas ele não faz mal para ninguém. Mas o conselho do ímpio, meu amigo, ímpio é ímpio. E vai acabar levando para o mesmo lugar. Então, às vezes você está aí ouvindo o conselho de alguém que você não deveria ouvir. Se é que podemos dizer, se é que podemos chamar de conselho. Talvez você está ouvindo alguém que não deveria. Talvez você está dando atenção a pessoas que não deveria. Talvez você está dando crédito a palavras que não deveria. De pessoas que têm vivido no erro. E o que uma pessoa que tem vivido no erro quer fazer com os outros? Ela quer levar os outros a fazer o mesmo que ela. É como se, por exemplo, eu estou indo pro buraco, eu estou me afundando e eu não quero nem saber, eu vou pro buraco mesmo. O que eu quero fazer? Eu quero levar o máximo de pessoas comigo, é como aconteceu com Lúcifer. O pensamento dele era o seguinte: eu vou cair, só que eu não vou cair sozinho, não. Eu vou levar um monte comigo. E não tá levando? Não tá levando? Tá levando. Por quê? Porque as pessoas ouvem. As pessoas ouvem o conselho, as pessoas dão atenção às palavras. A mesma coisa acontece aí fora. Tem pessoas que querem destruir sua vida. Infelizmente, tem pessoas que não estão nem aí. Que não querem saber de nada. E o que essas pessoas fazem? Elas querem levar outras junto com ela. Só que entenda uma coisa, meu amigo, minha amiga. Ninguém vai conseguir atrair você falando que você não gosta de ouvir. Para essa pessoa atrair você, ela vai falar o que aquilo que você gosta de ouvir. Ela vai afagar o seu ego. Ela vai falar palavras cômodas, palavras convenientes. É assim que o diabo atrai. O diabo não atrai ninguém dizendo: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O diabo não atrai ninguém com isso, porque isso não é um discurso atraente. Ele não atrai ninguém dizendo: o reino dos céus é tomado por violência. Ele não atrai ninguém com esse discurso. Ele atrai as pessoas como: ele já sacrificou, você não precisa sacrificar. Você não precisa fazer nada para ser assim. Ah, todos somos falhos, todos somos seres humanos. Ele atrai as pessoas com esse discurso.
com os discursos de quê? De facilidade, com os discursos de conveniência. Ele fala aquilo que a pessoa gosta de ouvir. Ele não vai falar aquilo que a pessoa precisa ouvir. Ele vai falar aquilo que a pessoa gosta. É isso que ele vai falar. Porque ele sabe que essa é a única forma de atrair a pessoa. Falando aquilo que ela gosta. E assim essas pessoas que vivem na prática do pecado para atrair outras para o buraco em que elas estão indo, elas vão fazer o quê? Elas vão falar aquilo que essas pessoas gostam de ouvir. Elas vão falar aquilo que essas pessoas querem ouvir. É isso que elas vão fazer para poder ganhar essas pessoas. Ninguém vai conseguir te ganhar falando que você não gosta. Porque quem de nós gosta de ouvir, ou melhor dizendo, quem de nós quer ouvir coisas que não gostamos de ouvir? Mas nós temos que entender que há uma diferença entre aquilo que você quer ouvir e aquilo que você precisa ouvir. Por exemplo, o que eu estou falando agora, com certeza não é uma coisa que você gosta de ouvir. Para você se afastar dessa pessoa que está te levando para o caminho errado. Para você se afastar dessa pessoa que está te levando a fazer coisas erradas. E não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Ela está dizendo que feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Às vezes a pessoa quer ser feliz, eu quero ser feliz. Só que ela pensa que a felicidade tem a ver com dinheiro, tem a ver com um bom casamento, tem a ver com uma boa família. Não adianta nada eu ter todas essas coisas e eu desobedecer aquilo que está escrito. Porque eu vou ser uma pessoa infeliz tendo todas essas coisas. Porque não está aqui dizendo feliz é o homem que ganha muito dinheiro. Feliz é um homem que tem uma família muito abençoada. Feliz é o homem que tem um bom casamento. Feliz é um homem que tem uma boa saúde. Não está dizendo isso aqui. Aqui está dizendo que feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. É isso que está dizendo aqui. Agora, se eu tenho todas essas outras coisas e ando no conselho dos ímpios, eu serei uma pessoa infeliz. Mesmo tendo todas essas coisas. Então você vê a importância de obedecer aquilo que está escrito. Mas é claro, eu sei que essas palavras para algumas pessoas não têm o menor valor, não têm a menor importância. Porque são pessoas que não estão nem aí para aquilo que Deus está falando. Mas essas pessoas, como é que essas pessoas vivem? Elas são infelizes. E elas passam a acreditar que a felicidade não existe. Por quê? Porque elas têm o que têm, fazem o que fazem e são infelizes. Então elas pensam, não existe felicidade, não existe felicidade verdadeira. Não tem como ser 100% feliz. Não tem como estar totalmente bem. Esse é o pensamento que você tem aí fora. Por quê? Por que você tem esse pensamento? Porque a pessoa faz o que faz e não encontra. Mas por quê? Ela quer fazer do seu jeito, ela quer fazer da sua forma, ela quer fazer da sua maneira. A palavra de Deus diz, feliz o homem que não anda, que não segue o conselho dos ímpios. E a pergunta que eu preciso fazer para você hoje é, qual conselho você tem seguido? Será que você é aquela pessoa que segue o conselho da palavra de Deus? Ou será que você é aquela pessoa que segue o conselho dos ímpios? Não dá para chamar de conselho, né? E às vezes a pessoa tem um pensamento, eu ouço um pouquinho de cada. Não existe meio termo. Se você tentar andar no meio do caminho, se você tentar andar entre o caminho do céu e o caminho do inferno, aonde você vai parar? Aonde você vai parar? Você vai parar no inferno. Porque, de certa forma, você já estava caminhando para lá. Porque a pessoa que vai para o céu, ela está totalmente nesse caminho. Ou a pessoa segue totalmente o conselho de Deus, ou a pessoa segue o conselho do mal. Não tem como você, por exemplo, tem algumas coisas que eu obedeço, mas tem outras coisas que eu não obedeço. Então, você não está caminhando para o céu, você está caminhando para a perdição. Porque para caminhar para o céu tem que obedecer. E tem que obedecer em tudo. Não é eu obedeço 90%, eu obedeço 50%. Eu obedeço um pouco de cada, eu sigo um pouco de cada conselho. Não existe meio, Senhor,
ou o Senhor Jesus é o Senhor, ou ele não é o Senhor. Ou você está sujeito, sujeita, submisso, submissa a ele, ou você não está. Ou você não está. Então, qual conselho você tem seguido? Porque o conselho que você segue, ele vai determinar para onde você vai. Não tem como uma pessoa seguindo o conselho do ímpio, que está caminhando para a perdição, ir para o céu. Não tem como. Não tem como, é impossível. É impossível. Porque uma pessoa que está indo para o inferno, ela vai querer levar os outros para onde? Ela vai querer levar os outros para o mesmo lugar que ela está indo. Quem está indo para a destruição não quer ir sozinho, quer levar os outros. Então é por isso que você tem que tomar cuidado com o que você está dando atenção, com o que você está dando crédito, especialmente com aquelas pessoas que se aproximam de você falando aquilo que você gosta de ouvir. Você tem que tomar cuidado. Vem com aquela voz de facilidade, vem com aquela voz de conveniência, vem com aquela voz de comodismo, vem com aquela voz agradável. É exatamente o que a serpente fez com ela. A serpente fez o que? Veio com uma voz agradável, veio com uma voz conveniente. É certo que não morrerás. Deus sabe que se você comer do fruto, você vai se tornar igual a ele. Quantas vozes não têm sido exatamente iguais a essa hoje? E essas vozes estão por todos os lugares. Estão na televisão, estão nas redes sociais, estão nas ruas, oferecendo um caminho fácil, oferecendo um caminho agradável, um caminho conveniente e o melhor de tudo. Parece que você vai continuar indo para onde você estava indo. Você só não precisa ser tão radical assim. Você só não precisa ser tão assim. Você pode ser mais de boa. Você pode ser mais, sabe? Não precisa ser tão difícil. Pode ser mais fácil. Não precisa ser, a porta não precisa ser tão estreita. Ela pode ser um pouquinho larga. Não precisa tanta violência. Pode ser um pouco mais suave. A palavra de Deus, ela diz que bem-aventurado o que não anda no conselho do ímpio. Você sabia que o ímpio não é só aquele que está lá fora? Que às vezes tem ímpio aonde? Dentro da igreja. Eu sei que onde tem mais ímpio é onde? É lá fora. E nós temos que tomar cuidado com aquilo que essas pessoas falam. Mas aí a gente entra num ponto importante, porque às vezes, para o que está lá fora vivendo no erro, a pessoa não dá a mínima. Ela tem todo o cuidado porque ela sabe. Eu vou ouvir uma pessoa que está lá no mundão, eu vou nada. Mas e se a pessoa está lá dentro? Mas também vive como quem estivesse lá fora. Porque você vê, eu já vi pessoas se perderem por darem ouvidos às pessoas que estavam dentro, só que não estavam bem. Ela fez o quê? Deu atenção ao conselho dos ímpios. Ímpios que não estavam no mundão, ímpios que estavam dentro da igreja. Existem ímpios dentro da igreja. Então essa palavra que não serve apenas para você tomar cuidado com quem está lá fora, serve para você tomar cuidado com quem está dentro também. E lembre-se daquilo que eu falei. O mal, ele vai vir falando aquilo que agrada a você, aquilo que você gosta de ouvir. Ele não vai vir falando aquilo que você não gosta de ouvir. O diabo nunca vai falar o que você não gosta de ouvir. Porque ele sabe que não tem como ele te atrair falando o que você não gosta de ouvir. Ele só vai conseguir te atrair falando aquilo que você gosta de ouvir. Então aquela palavra que vem falando aquilo que você gosta de ouvir, que vem afagando o seu ego, essa palavra, meu amigo, você tem que tomar muito cuidado com ela. Tem que tomar muito cuidado com essas palavras. Então, volto àquela pergunta que foi feita. A qual conselho você tem dado ouvidos? Porque o conselho que você tem dado ouvidos
vai determinar para onde você vai. Não tem como uma pessoa ir para o céu dando ouvidos ao conselho do ímpio, andando, seguindo o conselho do ímpio, porque o ímpio caminha para a perdição. E se ele caminha para a perdição, ele está querendo levar para onde? Para a salvação? Ele está querendo levar para a perdição também. Então, se você observando, se você avaliando, você percebe que tem dado atenção a vozes que não deveriam, a pessoas que não deveriam. Hoje você tem a oportunidade de mudar isso. Hoje você tem a oportunidade, a chance de mudar essa situação. De parar de ir para onde você está indo, de parar de caminhar para onde você está caminhando. Infelizmente, talvez tenha sido para a perdição. Porque você está dando ouvidos a vozes de pessoas que não deveriam. Você está dando atenção a vozes de pessoas que não deveriam. Você deveria ignorar essa voz, sabendo de que ela está vindo, você deveria ignorar. Mas às vezes, pelo sentimento, eu não quero que fulano se afaste de mim, eu gosto tanto dele, é meu amigo. Você acha que uma pessoa que quer te levar para a perdição é teu amigo? É tua amiga? Você acha que alguém que quer te levar para o buraco é teu amigo? Pensa comigo. Então, se fosse assim, o diabo é teu amigo, então. Ué, se alguém que quer te levar para o mesmo lugar que ele é teu amigo, então ele é teu amigo. Veja bem a quem você está dando atenção. Se você percebe que está dando atenção a pessoas que não deveriam, se afaste. Pare de dar ouvidos, pare de dar crédito, pare de dar atenção, pare de ouvir, pare de ouvir. Corte as ligações, corte o relacionamento, corte o vínculo. O Senhor Jesus falou: se o teu olho te faz tropeçar, arranca. Seu braço faz a mão direita faz tropeçar, corta. O que é isso? Não haja consentimento. Porque a sua alma, meu amigo, é a sua alma. Tem gente querendo levar a tua alma para o inferno. Sem contar o diabo, né? Essas pessoas trabalham para o diabo, estão querendo levar a tua alma para o inferno. E o que você vai fazer? Você não vai fazer nada. Você vai ficar de braço cruzado, você vai ficar vendo isso acontecer e não vai fazer nada. É isso? É a sua alma. Então se afasta. Sai fora. Ainda que tenha que ficar sozinho. Antes sozinho indo para o céu do que com pessoa do lado indo para onde? Indo para o inferno, porque no inferno não vai ter sofrimento coletivo. Ninguém vai estar dando a mão assim um com o outro do lado, não. É si por si. Se o outro quiser descer o buraco e se afundar, o problema é dele. Eu sei para onde eu estou, eu sei para onde eu vou. Você tem que ser uma pessoa decidida. Você tem que ser uma pessoa que escolhe e decide por você. Você tem que ser uma pessoa resolvida nesse sentido. Não dá para ser aquela pessoa que, como piolho, que anda pela cabeça dos outros. Que, como diz o outro, a Maria vai com as outras. Você não pode ser essa pessoa, não. Você tem que seguir a direção da palavra de Deus. Está escrito aqui: feliz é o homem que não anda no conselho. Por que feliz? Porque onde é que o ímpio vai acabar? Vai acabar na destruição, se não se arrepender. E a pessoa que segue o conselho dos ímpios é como se ela estivesse seguindo os passos do ímpio. Então ela vai acabar no mesmo lugar do que ele. Por isso que ele disse: feliz é o homem que não consegue, que não segue o conselho dos ímpios, porque essa pessoa não vai ter o mesmo fim do que os ímpios. Então siga essa direção da palavra. Se você estava dando ouvidos à voz de alguém, decida parar com isso a partir de hoje. Decida seguir outro caminho, que é o caminho que está escrito na palavra de Deus. Decida seguir os conselhos de Deus. Decida seguir a direção de Deus. Decida seguir aquilo que Deus fala. O que o outro está falando, problema dele. Eu não quero nem saber o que o fulano, beltrano, ciclano está falando. Fale o que quiser. Eu
Já escolhi o caminho que eu vou seguir. Qual que é o caminho que eu vou seguir? Eu vou seguir o caminho da palavra. Ah, se vier outra pessoa com outro caminho, desculpa, dane-se. Dane-se. Eu já escolhi um caminho que eu vou seguir. Nós temos que ser radicais com relação à nossa fé. Temos que ser radicais. Um caminho só levará à salvação. E é o caminho que está determinado pela palavra de Deus. Qualquer outra coisa, meu amigo, sai fora.